O objetivo dessa série de mensagens, agora nesses próximos 3 domingos, tem esse objetivo de alcançar o nosso coração, de alcançar o nosso dia a dia, de nos auxiliar com instruções que por mais que pareçam ser muito básicas, que de fato são o ABC da fé cristã, e que em muitos momentos nós as negligenciamos, simplesmente por serem muito básicas. Às vezes, quando vamos ter uma mensagem onde o objetivo dela é falar sobre a oração, talvez o que vem na nossa mente vai falar de novo de oração? A gente vai falar sobre perdão, a gente pensa, poxa, mas eu já sei o que é perdão. A gente sempre tem aquela expectativa de no culto ouvir algo totalmente novo, algo que nunca foi dito por ninguém, uma revelação que nunca foi descoberta antes. E por mais que existe um lugar, de fato, na fé, um lugar na nossa caminhada, que essas mensagens, que esse conhecimento, ele tem um certo valor para a nossa vida, a expansão do nosso entendimento em Deus, a gente precisa entender que o que de fato faz com que nós caminhemos em crescimento espiritual não é a descoberta de assuntos novos, mas sim sermos cada vez mais enraizados nos assuntos de sempre. Termos cada dia mais o conhecimento do que é oração, até que a oração se torne algo tão presente na nossa vida, que o nosso desejo seja saber de forma ainda mais profunda o que é a oração. Nós vamos falar a respeito desses aspectos, desse crescimento espiritual, do que é de fato se tornar espiritual. A gente tem várias sofismas, vários entendimentos equivocados a respeito do que é ser verdadeiramente espiritual. A gente tem a ideia de que ser espiritual é ser um ser humano sobrenatural, quando na verdade ser espiritual é ser humano à medida de Cristo Jesus, que foi o humano perfeito que caminhou nessa terra, que era conectado com o Pai, que desfrutava dessa presença em todo momento, mas sermos espirituais é nós nos tornarmos aquilo que nós deixamos de ser por causa do pecado. É simplesmente isso. Adão, ele foi criado um ser espiritual. Mas, Leivson, Adão tinha corpo, ele tinha físico. E quem disse que espiritualidade, ela não é algo material? Ela não é algo que nós podemos dizer que é palpável, até porque a espiritualidade, gente, a gente vai entender que ela é palpável a partir das práticas que nós temos, que são desenvolvidas a partir dessa plataforma espiritual, ou seja, uma oração sincera de coração é a forma de nós tocarmos algo espiritual. A gente percebe em vários momentos, por exemplo, o amor. O amor, na nossa cultura, parece ser algo meramente utópico, algo filosófico, algo imaterial, mas as Escrituras vai dizer diversas vezes, como que nós dizemos que nós amamos em palavras, se nós não demonstrarmos em atitudes esse amor. Então, nós podemos tocar o amor através das atitudes que são materializadas ou que materializam esse amor que nós dizemos caminhar. Então, nessa série Cristo em Nós, que fala a respeito dessa perspectiva de disciplinas e desse processo de formação cristã nas nossas vidas, nós iremos entender quais disciplinas que podem estar e devem estar presentes no nosso cotidiano, ok? E por cotidiano, a gente vai entender que isso tem que ser algo presente nas nossas vidas e que essa é tanto a ferramenta e a principal via que Deus usa para nos auxiliar. E nós teremos 3 palavras, falaremos a respeito de 12 disciplinas durante essas 3 palavras, e hoje eu quero introduzir o assunto das disciplinas com você e falar a respeito das disciplinas interiores, que é a disciplina da meditação, oração, jejum e estudo, ok? E quero também indicar um livro para vocês, como nós tentamos fazer sempre, que é esse livro aqui, Celebração da Disciplina, ok? Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual.
que é de um autor que chama Richard Foster. Daqui a pouco vai aparecer o nome dele ali, mas eu diria que esse livro, Celebração da Disciplina, é um dos livros de cabeceira. É um livro que você pode pegar pela primeira vez e ler o livro todo, mas é um livro que é sempre bom você ter ali perto de você, para que de vez em sempre você vai lá e, vou ler hoje sobre a disciplina do estudo. Eu, por exemplo, o capítulo que eu mais gosto desse livro, se eu não me engano, é o capítulo 7, que vai falar sobre a disciplina da solitude, que nós iremos falar na semana que vem, que é tão importante, principalmente num mundo tão agitado, num mundo tão corrido, num mundo onde nós, às vezes, temos a ideia de que quando estamos sozinhos, nós estamos abandonados. Não, nós precisamos entender o valor de estarmos sozinhos, mas ao estarmos sozinhos, estarmos com nós mesmos, porque a maioria das vezes que nós estamos sozinhos, nós queremos fugir de nós mesmos, mas na solitude nós aprendemos a usufruir dessa companhia de nós mesmos, e ali nesse lugar nos conhecermos, e a partir daí também sermos transformados. Então é o capítulo que eu mais gosto, depois você pode lê-lo também, semana que vem a gente vai falar sobre isso, mas hoje nós vamos nos atentar a essas disciplinas interiores. E eu quero iniciar lendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, com você. Pode abrir a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o capítulo todo, por mais que eu vou me atentar a um versículo só. Acho que fica difícil a gente falar só desse versículo sem entender todo o capítulo, ok? A partir do verso 1 diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Pode se assentar no seu lugar e vamos orar. Pai, te agradecemos mais uma vez por esse tempo especial que estamos usufruindo nessa manhã e pedimos para que o teu Espírito possa derramar revelação e sabedoria sobre nós, nos acenda a lâmpada do entendimento, para que nós entendamos as Escrituras hoje e que, mais do que entendamos, que possamos responder através de uma vida prática a esse apelo que o Senhor não fez apenas a Timóteo através do apóstolo Paulo, mas também a nós, que vivamos em piedade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, hoje a gente
pode ter, né, na introdução desse assunto de disciplinas espirituais, com foco nas disciplinas interiores, que as Escrituras, elas nos trazem um apelo à piedade. A piedade é uma palavra que não é muito usada por nós hoje em dia, é uma palavra que se perdeu, tanto a usabilidade dela, quanto também o conceito dela para os nossos dias de hoje. Nós, quando dizemos que alguém é piedoso, nós achamos que é apenas uma pessoa de bom coração, que faz boas ações para pessoas necessitadas, quando na verdade nós podemos extrair desse adjetivo, dessa palavra, esse estilo de vida piedoso, algo que é muito mais profundo. E aí nós vamos entender que Paulo escreve para Timóteo, e Paulo traz tantas advertências a respeito de um tempo tão difícil que Timóteo estava vivendo ali, que era o momento onde estava tendo tantas pessoas se desviando da verdade, tantas pessoas cedendo às pressões, tantas pessoas ouvindo discursos que tinham aparência de verdade, mas que de verdade mesmo não tinham nada, discursos que enganavam até aqueles que muitas pessoas achavam que eram extremamente fiéis, mas que eram seduzidas por esses discursos. A gente precisa entender que a mentira, ela nem sempre ela se revela com uma cara ruim, com uma roupagem errada. Não, a mentira ela é seduzente, ela é algo que seduz pessoas, ela é algo que tem a aparência de verdade, ela tem vários benefícios por trás dela, e que numa cultura que naquela época já era seduzida por esse discurso, na nossa nós podemos ser muito mais facilmente seduzidos por esses discursos. Às vezes eu, a Amanda, às vezes com outros amigos, a gente ouve tantas pessoas que nós gostamos, ouvindo alguns pregadores, alguns comunicadores, que a gente, parece que na primeira frase que ele fala, a gente já acende a luzinha da treta, sabe? Aquela coisa que você ouviu, você fala treta, e aí a pessoa do lado fala incrível, e aí você fala, meu Deus, né? O que é isso? Será que é o Espírito Santo que me deu essa proteção para entender isso ou não? E por mais que eu creio que existe sim uma certa medida na qual nós que somos cristãos, que somos crentes em Cristo Jesus, temos essa habilidade e esse poder de Deus em nós de discernir algumas coisas, existe também esse lugar onde que aqui na nossa igreja local, nós somos em todo momento alertados a tomarmos cuidado com nós mesmos, a não confiarmos nos nossos próprios desejos, que os nossos desejos são enganosos, que a cultura ela é enganosa, que ela tem muitas coisas boas, mas que nós não devemos ouvi-la em todo tempo, mas em outros lugares não, as pessoas só ouvem para que eles sejam potencializados cada vez mais. Então, a gente às vezes ouve algumas pessoas gostando de algumas pessoas, e que quando eu digo que essa luz da treta acende dentro de nós, não é porque o que a pessoa diz foi algo ruim ou algo mentiroso em si, mas que foi algo que parece que foi tão maquiado para ser bom, que você olha e fala, parece que isso não é puro, não é sincero, não é sincera. E aí às vezes, a gente quer até confrontar o que a pessoa fala, e tem se tornado difícil confrontar algumas falas, porque a pessoa não diz necessariamente algo ruim, mas ela diz algo que não é exatamente o que ela está querendo dizer. E aí é um esforço gigantesco para que você consiga combater algumas pregações de algumas pessoas que se levantam sim pregando heresia, porque não é óbvia heresia. Quando você ouve, por exemplo, alguns pregadores falando, é a Deus mãe, daí você fala, poxa, aqui é heresia. Né? Quando você vai falar, ouvir alguém falando, por exemplo, Jesus não é Deus, você fala, não, isso aqui é heresia. Mas aí você ouve outras pessoas dizendo assim, não, Jesus ele foi uma pessoa próspera, por que eu não posso ser? E aí você fala, de fato, existem vários momentos que a gente percebe a gente não percebe Jesus passando necessidade.
né, na sua caminhada. A gente vê Jesus vivendo uma vida missionária que foi tanto em alguns momentos farturenta, em outros momentos milagrosa, né? E aí a gente percebe que a construção do que está sendo dito, ela é tão mascarada que é difícil às vezes a gente confrontar essas pessoas. E é por isso que às vezes a gente até se cansa e fala, não, amém, tamo junto, né? Glória a Deus, né? É isso aí, vai aí mesmo, né? E a gente percebe que isso que acontece hoje é aquilo que Paulo e também no tempo, né, de Cristo, a gente poderia chamar de fábulas profanas e tolas. Que eram palavras que tinham aparência de verdade, mas que na verdade elas eram muito perigosas. Eram discursos seduzentes, que seduziam aquele povo. A gente percebe que essas fábulas profanas e tolas eram esses discursos que têm roupagem de espiritualidade, mas que é vazio. Ou seja, são antigas ideias, mas novos adeptos. Algo que nós podemos perceber quando estudamos as Escrituras e a história é que dificilmente, para não dizer a palavra nunca, nada é novo. Tanto que o escritor já disse, não há nada novo debaixo do sol. Nada é novo, gente. Tudo já aconteceu. Tudo que tinha que ter acontecido, já aconteceu. Hoje a história só se repete. São antigas ideias, com uma nova roupagem e tendo novos adeptos. E hoje nós caímos muito nessas histórias antigas, porque nós achamos que é algo novo, porque não conhecemos aquilo que aconteceu lá atrás. Ontem eu e a Amanda tivemos o privilégio de ir lá no Museu Egípcio com Fábio e Deise, né? Eu até brinquei com a Deise, eu falei, nossa, vai ser um privilégio ir lá com você, que é quase uma reencarnação da Cleópatra, né? Aí fiz essa brincadeira com ela, no sentido de, que bom que a gente vai com uma pessoa que a gente foi com um guia, né? Ela explicava as coisas, não, isso aqui provavelmente aí ela ouvia uma data lá, a data tal provavelmente é o tempo que o povo hebreu saiu do Egito. Daí ela saía, eu ficava lendo lá para ver onde que estava escrito isso. Gente, mas não está escrito aqui nessa parte, né? Ela, não, esse fulano aqui era parente da ciclana, que não sei o que tem. Eu falo, gente, não tem condição, né? Onde que foi o livro que leu, que está escrito isso, né? E aí tinha hora que ela falava até umas coisas, eu falava, mas isso está na Bíblia, Deise? Ela, sim, Leves. Eu falava, né? Em qual versão, né, que está? Eu lembro que quando eu estava no seminário, o professor falava umas coisas que eram tão incríveis, que um dia eu perguntei para ele, né? Com a minha maior sinceridade do mundo, professor, qual que é a versão que você dá aula, cara? Porque é incrível essa versão. E aí ele falou o seguinte para mim, e aí eu fico muito triste, porque provavelmente você vai entender, e na hora eu não entendi. Que ele falou assim, é a versão lida. Cara, eu fico muito bolado com isso. Porque na hora que ele falou a versão lida, eu pensei assim, nossa, eu não conheço. Porque, gente, eu estou falando de verdade, do mais profundo do meu coração, eu pensei assim, tem a NVI, a Almeida, tem a Viva, tipo, deve ter a LIDA, Linguagem Internacional dos Amantes, não sei, cara, eu não sei. Aí, o que eu fiz? O que eu realmente fiz? Eu saí da aula, fui na livraria. Oi, tudo bem? Vocês têm a versão lida? Lida é L-I-D-A. Não temos. Falei, tá, eu fiz, Leandro, eu estou falando de verdade, eu fiz. Aí eu falei, não deve ter. Aí eu voltei no professor. Professor, não achei a versão lida. Aí ele falou, ignorante, né? Que aí a paciência dele já foi. Ele falou assim, versão lida é a versão que a gente lê. Eu falei,
Ah. Porque assim, vamos combinar, tem hora que a gente quer que seja muito fácil. Né? Por mais que todo mundo entendeu o que era a lida, e aí eu me torno um pouquinho mais difícil, né, nesse conceito, mas eu era novo convertido, eu tinha 2 anos, e vim de uma igreja que não ensinava nada, era primeiro período, estava lá, né, lá 10 anos atrás, né, e eu falei assim, a versão lida, né, e eu fiquei nessa, mas às vezes, até hoje, tem hora que a gente tem essa vontade de... ou às vezes a gente acha que é prático, igual o Leandro mesmo já falou isso várias vezes. As pessoas perguntam para ele, qual que foi o livro que você leu para saber o que você sabe? Tipo, não tem um livro. E também não são 100 livros, é a caminhada, né, que acontece. E aí a gente percebe que em muitos momentos nos é oferecido essas fábulas profanas e tolas, que é exatamente essas propostas que são dadas para nós, por exemplo, os 6 passos para, né? Os 7 dias para iniciar um ano poderoso, 12 dias... E aí tem, né, a gente vai criando várias coisas e a gente fala, não, eu vou lá nessa igreja, porque são 12 orações, e que essas 12 orações vão transformar os 12 meses do meu ano. Isso é algo que as Escrituras vai trazer como algo que é uma fábula profana e tola, faça esses 3 passos e você prosperará. Né? Tipo, diga tais palavras para o seu filho, ele se tornará um grande exemplo. Nós temos isso, sempre teve, são ideias antigas, mas são novos adeptos, e nós precisamos cada vez mais entender que na caminhada com Cristo, as coisas, por mais que elas venham pela graça, elas não são conquistadas de graça. Até Cristo nos deu uma salvação que nós a alcançamos pela graça, mas que ela não custou de graça. E para que nós venhamos também usufruir dessa salvação que nos alcançou, existe uma resposta que nós devemos dar a ela. E que a cada dia mais se torna difícil respondermos, porque cada dia que passa nós somos uma cultura onde as coisas são muito e muito e muito mais fáceis. É muito mais fácil ser tudo hoje, gente. É muito mais fácil. É muito mais fácil ser um escritor, é muito mais fácil ser um fotógrafo, é muito mais fácil ser um médico, é muito mais fácil ser um motorista, é muito mais fácil ser um professor, é muito mais fácil tudo. Por quê? Porque teve muitas pessoas que já passaram por coisas muito mais difíceis que deixaram as coisas muito mais fáceis. Mas as coisas do Espírito, elas continuam sendo coisas que nós conquistamos a partir do esforço. Nessa realidade do Espírito, o tempo passa, mas o custo continua sendo o mesmo. É algo que é custoso, é algo que vai nos custar algo. E que daí, o que Paulo diz para Timóteo? Rejeite as fábulas profanas e tolas. Mas ele vai trazer outra verdade a partir disso. Qual é? Exercite-se na piedade. E aqui vem, né, uma das palavras que eu já começo o sermão trazendo uma confusão. Exercitar é difícil. É puxado. Esses dias eu falei para o Pupo, quero ter um tempo contigo. Ele, amém, vamos ter um tempo junto. Ele passou lá em casa e me levou para a academia. Que raiva. Né? Aí esses dias o irmão chegou em mim e falou assim, cara, vamos ter um tempo junto. E aí eu vi o irmão musculoso, eu fui e falei assim, se não for na academia, a gente vai. Porque, gente, exercitar é uma parada complicada. Né? Não tem a unção que cai em você do exercitar. Eu queria que tivesse. Eu tenho até orado pelo William, falou, ora para mim, para que seja o ano, qual que é o ano do quê? Da corrida, né, sobre sua vida. Receba. Né? Que bênção que fosse, assim. Mas não é.
É algo que nós vamos desenvolvendo. E a palavra que Paulo vai usar aqui é uma linguagem olímpica para convidar alguém a literalmente suar a camisa. A piedade aqui nesse conceito significa ter uma adoração correta a Deus. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Deixe de lado essas fábulas profanas e tolas e comece a suar a camisa para adorar a Deus da maneira correta. É isso. Para buscar a Deus da maneira que agrada a Ele. Sue a camisa para adorar a Deus. É exatamente isso que Paulo está trazendo como instrução para Timóteo. Ele traz essa palavra que era utilizada num conceito olímpico, de exercício mesmo, para aplicar a uma vida de busca a Deus. Exercite-se na piedade. Então, nós podemos dizer que, de certa forma, essa frase, exercite-se na piedade, ela pode ser entendida como, tenha disciplinas de adoração. Porque disciplinas espirituais também podem ser entendidas como disciplinas de adoração. Quando você as exercita, você está tendo uma vida de adoração a Deus, uma vida de busca a Deus. E aí nós iremos começar a destruir alguns entendimentos errados que nós temos a respeito de adoração. Porque para nós ainda, a adoração é um tipo de música que toca baixinho e que faz a gente arrepiar. E não, adoração não é esse estilo de música, é a resposta que você faz quando esse e outros estilos de músicas também tocam. Adoração não é um jejum só, mas também é a forma que você se alimenta todos os dias. Tudo que nós fazemos é uma maneira de adorarmos a Deus. Se comermos, se bebermos, qualquer coisa, tudo devemos fazer para a glória de Deus. E aí, disciplina espiritual é algo que é tão óbvio, objetivo e alcançável para nós, que até numa forma, né, de trazer aqui uma ferramenta que pode te auxiliar em vários momentos, e que daí eu estava até brincando com o Fafa, né, eu falei, não, eu trouxe isso de uma maneira proposital, é que talvez você fale assim, nossa, mas eu estou há tanto tempo na vida cristã, e eu ainda não sei o que é disciplina espiritual, é um negócio tão difícil, eu não sei o que é. Vai ter uma ferramenta que sabe mais que você, que tem menos tempo até de vida que você, mas que está ali, o ChatGPT. Eu perguntei para o ChatGPT o que é disciplina espiritual. Olha o que o ChatGPT me respondeu. Disciplinas podem ser definidas, né? Na verdade, primeiro, disciplinas podem ser definidas como práticas ou treinamentos intencionais. Tem até uma palavra da família dos que creem aqui. Intencionais e estruturados que visam desenvolver habilidades, caráter ou comportamento específico em uma pessoa, de acordo com um propósito estabelecido. Essas práticas exigem dedicação, repetição e autodisciplina para alcançar crescimento, aperfeiçoamento ou transformação em uma área da vida. Olha que bênção! É algo que está tão na palma da nossa mão, e é o que eu digo, está vendo tanto que está mais fácil as coisas hoje em dia? Mas eu não sei o que é. Não é que você não sabe, é porque você não tem interesse em saber. Tem muita coisa hoje que nós dizemos, né, que nós colocamos tantos obstáculos, mas eu não sei o que é orar. Se você entrar na Amazon e escrever assim, oração, você vai ter 300 livros bons, que vão te ajudar nisso. Mas eu não sei o que é uma igreja verdadeira. Às vezes, em um Google que você dá, você é direcionado para um blog de uma pessoa de Deus que vai te trazer uma resposta legal. No YouTube, eu tenho uma dúvida sobre o que é esse termo que foi dito. É muito difícil. Não é que é muito difícil, é porque a gente tem muito pouco interesse, principalmente nas coisas de Deus. Principalmente nas coisas de Deus. Porque, como eu já te disse, está tudo muito fácil. O que falta em nós é fome e sede por Deus. E as disciplinas espirituais é exatamente isso.
é algo que nós tanto fazemos porque temos fome e sede de Deus, ou fazemos para que possa ser gerada em nós fome e sede por Deus. Fazemos como uma resposta a, ou como um clamor a. Então talvez se você fala, Leivson, eu tenho muita fome e sede de Deus, eu tenho muita vontade de crescer em Deus, eu quero cada vez mais adorar a Deus, me tornar um crente maduro, eu quero cada vez mais me aproximar do meu Senhor. Qual que é a resposta? O que eu tenho que fazer? Disciplinas espirituais. E aí talvez a sua fala seja diferente, contrário. Nossa, eu estou cada dia com menos vontade de Deus. A gente não fala isso, mas às vezes é o que a gente sente. Eu não tenho vontade de Deus. Eu vejo a minha Bíblia, não me dá vontade de ler. Eu vejo um sermão, não me dá vontade de ficar sentado. Alguém fala de Deus comigo na mesa, me dá preguiça, me dá vontade de falar sobre outro assunto. Eu ouço um louvor, eu troco para outra música, porque parece que, por mais que eu sei que eu amo a Deus, Deus está sendo cada vez mais uma realidade distante para mim. Qual que é a cura para isso? Qual que é a solução para isso? Disciplinas espirituais. A oração é a resposta tanto para quem quer mais Deus e tanto para quem não quer Deus. É tanto a oração do Senhor, eu quero te conhecer mais, também a oração do Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas parece que eu não te quero, me ajuda a te querer. E aí a gente desenvolve isso através dessa prática constante. E aí eu trouxe rapidamente algumas sofismas a respeito dessas disciplinas espirituais, que são o quê? São algumas mentiras com cara de verdade que são apresentadas para nós e que provavelmente a maioria de nós já ouvimos. Então eu quero começar, antes de falar o que é disciplina espiritual e como nós devemos viver, o que não é, porque é o que a gente pensa na nossa vida. E a primeira coisa é que a disciplina espiritual, a gente ouve sempre disso, que disciplina espiritual são para os gigantes espirituais. Disciplina espiritual é para o crente que já tem muito tempo, que nasceu no evangelho, que recebeu um milagre, que foi transformado. Não, é para essa pessoa, é para o pastor, é para o diácono, é para o presbítero, é para o apacentador, é para a galera do louvor. Eles são a galera da disciplina espiritual. Para mim não, e isso não é verdade. Isso é uma sofisma que é construída. A disciplina espiritual é para todo nascido de novo, todo. Por isso que na disciplina nós também nos desenvolvemos. Aí talvez para você não seja um nível de vivência dessa disciplina, mas com certeza existe um lugar que a disciplina aplica a você. Então, essa é uma mentira. Segunda coisa, as disciplinas elas precisam ser enfadonhas e pesadas. Não. Como eu disse, a disciplina é algo que nós vamos desenvolvendo nela. A oração, ela não precisa ser enfadonha e pesada. Nossa, mas Leivson, se eu hoje for parar, entrar no meu quarto e orar 1 hora sem parar, vai ser muito difícil, por isso que eu não consigo ter uma vida de disciplina espiritual. Quem disse que disciplina espiritual é orar 1 hora? Pode ser, mas orar 5 minutos também é disciplina espiritual. Nossa, como é que eu vou jejuar 40 dias? Talvez é só tirar o café da manhã, né? Que vai parecer que são 40 dias, né? Mas não precisa ser dessa forma. Então, é uma mentira. Outra coisa, disciplinas espirituais são atividades sobrenaturais. A disciplina espiritual é um negócio que se eu não acender um incenso, não pegar um tapetinho, não apagar uma luz, não colocar um fundinho, não ter todo mundo que está do meu lado, não falar, nossa, meu Deus, o que aconteceu agora que eu cheguei a arrepiar? Né? Não, a disciplina espiritual, a gente vai perceber que são práticas, gente, que de tão naturais que são, às vezes nós não acreditamos que de fato elas vão acontecer. Tipo, sério mesmo que é só ler a Bíblia? Tipo, só ler, falar que ler, isso vai mudar a minha vida, só ler? Porque vamos combinar, a gente não gosta do que é muito difícil, mas quando a própria Escritura diz que é fácil, a gente também não acredita. Fala, não, mas não é possível que é só orar que vai dar certo.
E outra e última mentira que a gente acredita é que as disciplinas elas trazem um resultado instantâneo. Orei e aconteceu. Jejuei e foi assim, tranquilão. Né? Estudei a Bíblia e virei um crânio gigante. Na verdade, na disciplina do estudo, parece que quanto mais você a exercita, parece que mais para trás você vai. Né? Às vezes você fala assim, cara, eu descobri. Aí você compra um livro de uma pessoa que de fato sabe, e essa pessoa fala que o que você descobriu é mentira. Você fala, mentira. Fala, eu não vou estudar mais. A disciplina, ela ao invés de trazer um resultado instantâneo, na verdade, no começo delas, elas dizem o quão ruim nós estamos. Então, a gente precisa desenvolver esse entendimento e tirar essas mentiras de perto de nós. Porque as disciplinas espirituais, elas são essas práticas intencionais, realizadas para promover o crescimento na fé, o nosso relacionamento com Deus e a transformação do nosso caráter. Então, o objetivo da disciplina espiritual é isso, é promover o crescimento na fé, no relacionamento com Deus, o crescimento e também o crescimento na transformação do nosso caráter. E aí o Richard Foster vai dizer algo que é no começo do livro e que sempre me pega, que ele vai dizer o seguinte: a superficialidade é a maldição de nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes ou dotadas, mas sim de pessoas profundas. A disciplina espiritual não vai te tornar um crente superpoderoso, mas sim um crente profundo. O impacto não é visto no primeiro momento, mas sim na nossa caminhada. E aí eu quero apresentar para você essas disciplinas. A gente percebe que essas disciplinas elas podem ser entendidas como interiores, exteriores e comunitárias. E hoje a gente vai falar sobre as interiores: meditação, oração, jejum e estudo. A gente vai falar sobre essas disciplinas de uma forma rápida e prática, porque, ao meu entendimento, é mais importante nós termos uma percepção a respeito da motivação que devemos ter para praticarmos uma disciplina do que um estudo exaustivo sobre essa disciplina em si. Até porque a gente tem palavras aqui no canal da família que são, por exemplo, 50 minutos falando sobre oração. Então, não nos falta saber o que é oração, nos falta viver o que é oração. Ah, mas eu sei pouco, faça o que dentro do que você sabe. Isso já é o início dessa caminhada. Então, eu quero falar sobre isso com um convite mesmo, para que você possa viver essa vida de disciplina. Se você quiser anotar rapidamente, ou tirar uma foto dos textos bíblicos para cada uma das disciplinas, para que você possa meditar nelas durante a semana, tá? E aí a gente vai falar rapidamente sobre a disciplina da meditação. E aí a gente tem 4 textos bíblicos ali embaixo que falam sobre a disciplina da meditação. Vou ler Josué 1:8, que é um bem conhecido por nós. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Então, a meditação, ela é uma disciplina essencial para a vida do cristão. Porém, a contemporaneidade tem roubado de nós essa prática que é tão maravilhosa. Porque a gente tem o entendimento que meditação é o momento que eu paro. Qual que é a figura que vem na sua cabeça quando você pensa em meditação? Provavelmente é uma pessoa, um monge, é uma pessoa com a perninha cruzada, os dedinhos fazendo isso aqui, né? E isso é meditação. E a gente fala, tá amarrado, né? Vou meditar. Quando, na verdade, o propósito bíblico da meditação não é esvaziamento de mente, e sim preenchimento dela. O objetivo da meditação cristã não é deixarmos de lado as coisas, mas sim inundarmos a nossa mente com as coisas de Deus. E aí, como que a gente faz isso? Através da meditação cristã, a gente percebe que nós somos convidados a desenvolver essa capacidade de ouvir a voz de Deus
e obedecer a palavra de Deus. É praticando essa disciplina que perseveramos em permanecer em nosso consciente, a maior parte do tempo, a voz de Deus e os seus mandamentos. Então, na disciplina da meditação, nós somos convidados a ouvir a Deus e não deixar com que essa voz de Deus saia da nossa mente, mas sim que ela permaneça lá a maior parte de tempo possível. É simplesmente continuar pensando a respeito de algo. Isso é meditação. E aí como que eu posso praticar essa meditação? Uma vez que o estudo das Escrituras, ela gira em torno da interpretação, a meditação busca internalizar a passagem e torná-la pessoal. Leivson, como que eu posso amanhã, hoje à tarde, colocar essa disciplina da meditação em prática no meu dia a dia? Leia um texto bíblico e faça o seguinte, pense nele, até que esse texto bíblico se torne algo pessoal para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, você já tem uma passagem para você meditar por muito tempo. Aí do nada eu fui fazer alguma coisa e esqueci, lembrei, volte o texto para sua mente. Fique meditando, o Senhor é meu pastor. O que é pastor? Quem que é meu pastor? Nada me faltará. O que é nada? O que acontece se ter falta? Como que eu percebo que nada me falta, mesmo tendo coisas que estão faltando? Isso é uma maneira de eu meditar o tempo todo a respeito de um assunto. Eu permaneço e prendo esse texto bíblico na minha mente, e fico com isso na minha mente, e fico pensando, e pego livros, e vejo músicas, e vídeos, várias coisas. Eu estou meditando a respeito desse assunto. Então essa é a nossa primeira disciplina. A segunda disciplina da oração. Vai ser a mais rápida que eu quero falar, porque a oração é algo que nós sabemos tanto sobre, que o que nos falta não é mais entendimento a respeito de, mas é mais prática dentro daquilo que nós sabemos. Nós temos uma palavra aqui que fala sobre a oração bastante tempo, e aí a gente percebe que a oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Então a oração é isso, a oração é a via que Deus usa para nos transformar. E mais do que isso, a oração ela é um diálogo religioso, que vai além desse diálogo simplesmente, mas que se fundamenta no desfrutar da conexão que eu tenho com Deus. Eu não oro para Deus simplesmente porque eu quero falar com Deus. Eu oro para Deus porque na oração eu desfruto desse benefício de estar em Deus. É o lugar que eu lembro que Deus não está distante. Eu lembro que tinha um professor meu que falava que Deus está a uma oração de distância de nós. Nossa, Deus está tão longe de mim, eu estou sentindo Deus tão longe. Fecha os olhos e fala assim, Senhor, você já está próximo de novo. Ele está a uma oração de distância de nós. E aí a gente percebe que essa oração, ela sempre é algo extremamente banalizado e às vezes mal entendido. Nós achamos que oração é o lugar que nós pedimos algo a Deus. Mas eu quero que nós aprofundemos um pouquinho só o nosso entendimento a respeito de oração, a partir dessa verdade aqui. Que a oração verdadeira, ela não busca conhecer a vontade de Deus. Para isso nós estudamos as Escrituras. Na oração, aprendemos a submeter a essa vontade. Ai Deus, eu estou orando para saber qual que é a sua vontade. Deus te responde agora, meu irmão, leia a Bíblia. Deus, qual que é a sua vontade a respeito do meu casamento? Leia a Bíblia. Como que eu crio meu filho? Leia a Bíblia. Como que eu glorifico o Senhor no meu trabalho? Leia a Bíblia. A Bíblia te dá respostas. A questão é que, como nós achamos as respostas da Bíblia insatisfatórias, a gente ora para que nós tenhamos outra resposta. A questão é que, se eu tenho uma resposta diferente das Escrituras, quem me respondeu foi outro Deus, não das Escrituras. E o grande problema da nossa vida é isso, é que a gente insiste tanto em saber a vontade de Deus, porque nós estamos negando aquela que já foi apresentada a nós, que nós damos um jeito de descobrir outra. E aí nós nos perdemos. E aí depois a gente fala, nossa, eu não sei por que eu me perdi. A questão é que você sempre buscou a perdição.
desde o momento que você não se submeteu à vontade de Deus. Então, eu preciso orar, o quê? Deus, por favor, me ajude a aceitar o que o Senhor disse que eu não aceito. Não é possível que perdão é isso. Não pode ser. Não é possível que prosperidade é isso. Eu quero mais. Então, Deus, me ajude a ser contente com aquilo que o Senhor tem me dado. A oração sincera é essa realidade. Como que eu posso praticar a oração? Orando. Olha que bênção. Eu gosto muito de Jesus lá em Mateus 6,5. Mateus 6,5 diz assim, ó, e quando orares, olha isso. O mínimo que Jesus espera de um discípulo é que ore. Jesus não falou e se orares, mas e quando orares? O Fafa hoje falou que nós temos um advogado, porque se pecarmos, não quando pecarmos, mas quando fala sobre oração, não fala se orares, mas sim quando orares. Então, o problema é que na nossa vida a gente inverteu as coisas. A gente é o quando peca e o se ora. Quando na verdade tem que ser o se peca e quando ora. Que a oração, ela precisa ser uma marca na nossa vida. E aí a gente vai para a próxima disciplina, né? Quem aí jejua? Não levanta a mão, né? Para não me envergonhar, né? Jejum, ó que bênção. Você acredita que jejum ainda existe, irmão? Ele existe. Você acredita? Disciplina do jejum. E que eu vou ser sincero com você. É uma disciplina que ela é um pouco complicada de ser entendida, não porque ela é complexa, mas é porque a aplicabilidade dela na história e nos nossos dias de hoje, ela foi tão distorcida, que é tipo aquele assunto que é melhor nem mexer. Não é verdade? Às vezes a gente pensa, a gente até tem vontade de jejuar, mas aí você fala, nossa, mas eu não quero que seja uma moeda de troca, então nem vou jejuar. E aí Deus olha lá de cima, mas tipo, nunca foi para ser isso. Né? Como eu disse, ao invés da gente buscar o entendimento correto, a gente simplesmente ignora o entendimento que a Bíblia nos dá a respeito disso. E vamos entender um pouco sobre jejum. O jejum espiritual é a prática de se abster de alimentos por motivos espirituais. A Bíblia nos revela alguns episódios de jejuns individuais e coletivos, onde pessoas ou grupos buscavam diversas coisas, porém, todos tinham um propósito central: voltar-se verdadeiramente a Deus. Até quando nós percebemos nas Escrituras um jejum por alguém, um jejum por uma nação ou por uma causa específica, o jejum nunca era apenas pela conquista do algo em si, mas é que a conquista do algo em si representava uma volta verdadeira a Deus. Então isso precisa ser algo que está bem claro na nossa mente. E aí a gente precisa ter isso muito claro também, que jejum não é moeda de troca. O que é moeda de troca é greve de fome. E isso Deus não vai nos responder. Às vezes a gente fala, nossa, só vou comer quando tal coisa acontecer. Talvez você morra. Vai demorar um tempo. Porque hoje também numa cultura, né, da alimentação fast food, que é tão fácil, gente, você ter um alimento que a gente pensa assim, se eu não tiver 3 alimentação muito grande no meu dia e comer uns biscoitos durante, eu vou morrer. Né? Se você fica sem comer um dia todo, a sensação que você tem no outro início do dia, não é de morte, mas é de dependência. Ninguém morre se não comer outro dia, mas é o que a gente pensa. Eu penso. Estou te confessando, eu fiquei um dia sem comer, eu já começo a suar, nossa amor, eu acho que eu estou passando mal. Aí a Amanda sempre olha, amor, só do que tem na sua barriga, deve dar uns 6 dias de reserva. Suporta a grande tribulação, né? Porque, gente, nós não comemos, entenda algo muito claro, na cultura que nós vivemos hoje, no ambiente que nós vivemos hoje, a nossa alimentação, na maior parte das vezes, não é pautada na nossa fome, mas sim na nossa ansiedade. Comemos para cobrir várias coisas. E como é um pecado aceitável,
e também que de certa forma é constrangimento você chegar para uma pessoa e falar, você come muito? Porque a gente exorta os irmãos num monte de coisa, mas é engraçado que a gente vive na mesa e vê alguns irmãos que estão pecando, mas ninguém toca nessa ferida. Tem hora que a melhor forma de você perguntar como é que o irmão tá, é depois você viu tanto de comida que ele colocou no prato dele, como é que você tá? Ah, estou bem, por quê? Não pode estar bem. Você está ansioso por alguma coisa, vamos orar? Não, eu tenho fome. Não, mas ninguém tem esse tanto de fome. É verdade, gente. Mas é um pecado aceitável, entendeu? É aceitável. Não, é verdade. Não é verdade, a gente come assim mesmo, né? Não. É uma alteração àquilo que é natural. E às vezes somos nós mesmos. Né, a gente se cobre disso, e aí a gente precisa entender que quando nós jejuamos, aí é o Leivson, acredita que de todas as disciplinas espirituais, a do jejum é a que a gente precisa ter mais cuidado a respeito da motivação que nós estamos tendo, porque hoje em dia o jejum se gourmetizou tanto no nosso meio, que jejum virou dieta. É as irmãs ou os irmãos que ostenta físico depois de jejum. E quando Jesus fala que o jejum tem que ser algo em silêncio. Nossa, irmão, você está com uma cara tão triste, o que está acontecendo? Estou jejuando. Quase a pessoa, ela quer gritar. O jejum é uma trombeta da pessoa de espiritualidade. Quando na verdade, gente, isso é carnalidade. A gente tem a mania de achar que o espiritual de verdade, ele ostenta a espiritualidade. Não, o espiritual de verdade é aquele que é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que ela é graciosa, ela não joga o jejum dela na cara do outro. Precisa ser algo feito em oculto. Algo que eu faço em vários momentos tranquilo. Faço na medida do que eu consigo. Como é que eu pratico o jejum então? Está aqui. Busque uma progressão no jejum. Primeiro, faça jejum de refeições específicas. Se você já está há uma vida sem jejuar, não jejue um dia todo. Você vai blasfemar contra Deus, meu irmão. Eu vou jejuar o almoço. Que bênção. Já é alguma coisa. Poxa, consegui jejuar uns almoços aí, o que eu faço agora? Jejue entre espaços. Depois faça jejuns parciais. E por último, jejuns longos. E aí eu coloquei ali por último, né? E aí eu vou até falar isso depois. Vou falar agora com o Fafa, vou fazer tipo o Vieira e formar as coisas daqui de cima, né? Fafa ouve com toda a graça, né? Mas eu acho que é legal, eu pensei nisso ontem. Que talvez nós podemos depois ter um post ou enviar, até mesmo na transmissão, uns direcionamentos bacanas sobre jejum. Por quê? Porque de todas essas disciplinas, o jejum talvez é o que toca mais direto na saúde. E talvez que pode ter alguns irmãos com boa intenção, mas que talvez tenham alguma condição que não pode fazer isso, que ao fazer pode de fato passar mal. Alguns irmãos, não eu e você que fica sem um almoço, fica louco. Isso não é falta de comer. O Bruel fará isso para nós, né? Já joguei para ele, mas é verdade, porque às vezes nós temos também aquele hype, né? Os irmãos do jejum 40 dias, estou no deserto com Jesus, e subindo montanha, e aí você tem que trabalhar, você tem que fazer tantas coisas braçais, que talvez num primeiro jejum não dê, e que aí nós, por cuidado com você, e também auxílio na disciplina, podemos te ajudar. E como eu disse, com certeza, se você procurar na internet como jejuar de forma saudável, você já vai ter. Mas a gente vai te ajudar um pouco mais, a gente vai mandar para você, para te ajudar, para que isso se torne uma prática na sua vida. E por último, a disciplina do estudo. A disciplina do estudo, que é algo que é tão importante para nós, é algo que em muitos momentos é distante de nós, porque nós às vezes achamos que o estudo é uma coisa que na verdade é apenas a leitura. No estudo lemos, mas nem toda leitura é um estudo. Vamos ter isso claro, ok? E aí, o
que a gente percebe? Que no estudo das Escrituras somos direcionados a pensar de forma certa a respeito das coisas de Deus, pois ali as conheceremos. Então, o objetivo do estudo bíblico é nós pensarmos de forma correta a respeito das coisas de Deus. E o estudo, gente, ele é extremamente importante, porque, por exemplo, nós falamos sobre meditação. Mas no que nós vamos meditar? Naquilo que nós estudamos. Falamos sobre oração. Sobre o que devemos orar? Sobre aquilo que estudamos. Falamos sobre jejum, e que tem tantas coisas que podem nos atrapalhar a vida de jejum. Então, como jejuaremos certo? Estudando a respeito disso. Então, o estudo, ele tem que ser uma prática constante no nosso dia a dia. O estudo, gente, básico das Escrituras, o estudo que é de progressão das Escrituras. A gente tem o texto de João, capítulo 8, verso 32, que diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A gente ainda tem um entendimento que é a verdade que nos liberta, quando na verdade é a verdade que nós conhecemos que nos liberta. A verdade de Deus vem ao nosso encontro e nos liberta do pecado, mas é a verdade que nós conhecemos e prosseguimos em conhecê-la que vai nos libertando dia após dia de coisas que estão enraizadas dentro de nós. A gente precisa entender que, diferente da meditação, que tem esse propósito devocional, o estudo ele busca analisar algum assunto e aprofundar o entendimento a respeito dele. Então eu não quero apenas ler um versículo e meditar sobre ele e fazer uma devocional. Não, eu quero me prender a esse assunto. O devocional pode ser tanto eu ler hoje sobre oração, mas o estudo pode ser durante esse mês eu estudarei sobre oração, sobre disciplinas espirituais, sobre a verdadeira igreja de Deus, sobre a própria vida de Jesus. Então isso é o estudo. O estudo ele pede para que a gente vá um pouquinho além. E aí, para que eu possa viver o estudo, como que eu posso praticar isso? Trouxe ali também, aí sim, 4 passos, né? Ó que beleza, 4 passos para que você possa ter uma vida de estudo, né? Mas que são coisas básicas, que de tão básicas a gente fala, não deve ser isso, mas é isso, tá? Como que eu estudo? Primeiro, repetição. Eu nunca vou conseguir estudar a respeito de um assunto se eu leio sobre esse assunto só uma vez. Eu quero estudar sobre a crucificação de Jesus. Comprei lá o livro, A Cruz de Cristo, do John Stott, e li os versículos finais dos evangelhos. Pronto, li uma vez, estudei sobre a crucificação de Cristo. Não, você precisa repetir. O estudo exige repetição, ok? Segunda coisa, concentração. Não adianta só eu repetir o estudo. Eu preciso repetir e cada vez estar mais concentrado naquilo que eu estou repetindo. Porque às vezes, se eu só repito no automático e não me concentro, eu não estou conseguindo absorver essas verdades. Depois, compreensão. E aí entra num lugar que aí o estudo começa de fato a ser um estudo, porque você está estudando, repetindo. Você está no estudo concentrado, mas mesmo concentrado e repetindo, você fala, não estou entendendo. Então eu preciso buscar a compreensão. Aí eu vou atrás de outras ferramentas que vão me auxiliar na compreensão. Vou atrás de outras pessoas que vão me auxiliar na compreensão daquilo que eu estou entendendo. E por último, o estudo ele envolve a reflexão. Eu estudo de forma repetida, de forma concentrada, eu compreendo, busco a compreensão daquilo, mas por último, eu estou também refletindo sobre isso. E aí entra um aspecto da meditação, que é a reflexão a respeito desse assunto. Eu estou estudando, eu estou pensando, eu já estou uns dias pensando sobre esse assunto, e eu estou ruminando, parece que saiu, mas volta, e eu estou refletindo a respeito disso. Porque o estudo é essa ferramenta que nós nos enraizamos cada vez mais naquilo que cremos. Né? E para finalizar, e eu gostaria de te convidar a ficar em pé, para nós termos uma palavra de oração, a gente precisa entender que o estudo, gente, é exatamente aquilo que vai fazer com que as nossas raízes se tornem cada vez mais profundas. Sabe por que tantas pessoas são lançadas de um lado para o outro, através de ventos de doutrina? É porque elas não estão enraizadas no solo, ou as suas raízes estão muito próximas da superfície.
Nós temos uma fé tão rasa a respeito de quem é Jesus, que toda vez que alguém diz que Jesus é outra coisa, a gente crê. Por quê? Porque não estamos enraizados nisso. Por isso nós precisamos clamar para que cada vez mais tenhamos na nossa vida uma cultura de estudo das Escrituras. Que tenhamos cada vez mais desejo por nos aprofundar a respeito das Escrituras. Um cristão, ele precisa ter a história das Escrituras clara na mente dele. Por quê? Porque isso é a coisa mais importante da vida dele. Então, às vezes você possa falar, né, Leivson, eu ainda não sei como que eu vou sair daqui hoje e responder a essas práticas, principalmente a prática do estudo, porque eu me sinto uma pessoa eu me diminuo tanto nesse aspecto do estudo, que eu não sei como eu posso fazer isso sozinho. Procure outras pessoas. Faça grupos de estudos. Venha participar do nosso estudo, meu irmão. A gente tem um estudo aqui na igreja para te servir, te auxiliar, te ensinar a estudar. Então a nossa palavra de oração hoje é exatamente a respeito daquela verdade que eu trouxe no início desse tempo de pregação. É que não nos falta ferramentas, nos falta interesse. E hoje a nossa oração, e que daí já é uma forma para você ver, a gente está falando sobre a disciplina da oração e vamos exercitar isso. E no exercício dessa oração, dessa disciplina, eu quero te pedir, ore para que Deus derrame graça sobre a sua vida, para que você consiga se mover em direção a essas práticas que tanto vão impactar no seu crescimento espiritual, na sua relação com Deus e no crescimento da sua fé. Não nos falta Deus derramar mais fé, nos falta conhecer mais a vontade de Deus, porque fé é isso, é conhecer a vontade de Deus para que nós possamos respondê-la de forma apropriada. Pai, te agradecemos por esse tempo, por esse momento tão especial que o Senhor nos deu, de aprendermos a respeito das Escrituras, da sua verdade, de algo que é tão essencial, que são as disciplinas espirituais, que tem sido vivenciada por homens e mulheres ao redor de toda a história, e que tem trazido tanto impacto. Senhor, oramos para que o Senhor possa derramar em nosso coração a Tua graça, que nos capacita e que nos fortalece onde somos fracos, nos auxiliando, Pai, a não iniciarmos uma vida de disciplina, porque o que vai nos ajudar a iniciar uma vida de disciplina é uma decisão do nosso coração, mas nos ajude a permanecermos, Senhor. Quando essa decisão do início parecer não ser o suficiente, nos ajude a permanecer, Pai. Tire de nós tudo aquilo que foi fábulas tolas que foram depositadas em nosso interior, que nos faz achar que vai cair sobre nós uma unção de espiritualidade. Não, Deus, nos faça acreditar naquilo que é a verdade da Tua Escritura, que nós devemos nos desenvolver. Nós devemos desenvolver a nossa salvação através de respostas práticas daquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que é milagre o Senhor já fez, que foi ter nos salvo. Aquilo que é milagre o Senhor já fez, que foi ter derramado o Seu Espírito em nossos corações. Agora nos dá, Deus, coragem, nos dá, Pai, decisão para vivermos a partir daquilo que o Senhor tem depositado em nossos corações. Perdoe, Deus, a nossa preguiça, a nossa apatia perante aquilo que o Senhor tem nos dado. Perdoe, Deus, a nossa incredulidade de não conseguirmos crer naquilo que o Senhor disse a nós. E nos ajude na nossa falta de fé, para que respondamos de forma coerente a tudo isso que o Senhor tem revelado em nossos corações. Em Teu nome oramos. Amém.